Fala galerinha, tudo bem? Sobre ainda as indenizações do servidor público, Lei 8.112/90, vou falar sobre mais dois quesitos, sobre o transporte e o auxílio moradia. Vou ser bem enfática, como eu fui no vídeo anterior, beleza? A respeito de ajuda de custo e diária. Transporte e auxílio moradia. Seguinte, eu já falei no vídeo anterior que quando você percebe a diferença de conceitos, você consegue chegar ao ponto X da questão. Seguinte, transporte, não confunda a questão, a banca, principalmente a CESP, ela vai pegar muito firme e vai tentar lhe induzir dizendo que transporte é um auxílio transporte que você recebe para o deslocamento da sua casa até o trabalho, utilizando-se meios de transporte público, ônibus e tal. Esquece, transporte não é transporte público. Veja que eu separei. Não é transporte público. Pela lógica, se não é transporte público, só pode ser particular. Se é particular, só pode ser o meio próprio que você usa como servidor público para exercer suas atribuições do próprio cargo. Aqui, ó. Não é transporte público, é um particular, meio próprio de locomoção para atribuições de serviços externos, ou seja, do próprio cargo. Exemplo, um servidor que precise realizar uma rápida auditoria numa outra empresa. Lotado em Brasília, ele precisa retornar para fazer uma auditoria na Bahia. E, de repente, ele usa o carro, resolve ir de carro. Ou até mesmo eu vou colocar uma cidade próxima, tá? De Brasília para Brasília mesmo. Enfim, então, o que vocês precisam ter em mente? Transporte é sempre deslocamento particular. É aquele deslocamento que você usa como meio próprio seu carro, tá? Para exercer as atribuições externas do cargo. Auxílio moradia. Quando você fala nesse quesito de moradia, você pensa em casa, apartamento. Não está errado, mas o auxílio moradia, ela não limita apenas a casa, apartamento. Auxílio moradia, ele pode ser conferido ao servidor público também como meio de hospedagens em hotéis. Então, a questão, ela vai trazer esta exceção. Ela vai dizer também que um auxílio moradia compreende uma hospedagem no hotel. Você vai marcar como errado, mas ela é extremamente certa. Vamos ver? O que é um auxílio moradia? É o ressarcimento pela administração pública comprovada pelo próprio servidor. Você tem que comprovar à administração que você vai gastar todo mês X para morar naquela determinada cidade. Beleza? Se você for se hospedar em hotel, o próprio hotel tem por obrigação informar a própria administração, ou seja, comprovar o valor da hospedagem pela qual a administração ela vai te ressarcir. Agora, o auxílio moradia ele tem um enorme requisito para você ter direito. Além de ser servidor estável, claro, você tem algumas condições. E aqui são as principais condições cobradas em provas. Uma das condições é que o próprio servidor, onde ele vai exercer as atribuições, vai se hospedar, enfim, em momento algum pode ter imóvel disponível para esse servidor. Aí você vai falar assim, mas como? Se a hospedagem, auxílio moradia tem que ter um imóvel disponível. Beleza, vamos chegar lá. Quando eu falo em imóvel disponível para o servidor, por exemplo, a mãe do servidor não pode residir na mesma localidade onde qual o servidor vá exercer suas atribuições. Amigos também não pode ter imóvel onde o servidor, ou seja,
é tudo aquilo que está disponível para o servidor, amigos, familiares, ou seja, em momento algum, o servidor pode ter vínculo afetivo para residir no imóvel. Cônjuge ou companheiro também não pode morar com o servidor. O próprio servidor, ele não pode ser dono de imóvel, tá? Onde for exercer suas atribuições, ou seja, ele não pode ser proprietário, ele não pode ter imóvel no nome dele, ele não pode ter por aquisição a compra do imóvel, não pode. Nenhuma outra pessoa, é porque tem muito servidor que divide, né, o apartamento, divide casa. Só que a pessoa pela qual vai morar com o servidor, não sendo cônjuge ou companheiro, nenhuma outra pessoa que resida com o próprio servidor receba também auxílio moradia. Exatamente. Se você divide apartamento, casa com alguém e essa pessoa que morar com você, ela estiver na mesma condição requerendo auxílio moradia, você já não tem direito. Então, a pessoa pela qual você divide apartamento não pode requerer o auxílio moradia, tá? E uma observação muito importante que eu tenho certeza que vai cair em prova, principalmente na prova pela cuja banca é a CESP, cargo em comissão, ela tem direito ao auxílio moradia? Tem, mas apenas cargos em comissões dos níveis mais elevados, DAS 4, 5 e 6, ou seja, os níveis do 4 ao 6, e ministro do Estado, beleza? Ministro do Estado ou equivalente, mais grave. Cargo em comissão podem ter auxílio, requerer auxílio moradia, desde que os níveis sejam os mais elevados possíveis, ou seja, DAS 4, 5 e 6. E um detalhe muito importante, vocês devem estar se perguntando quanto que a administração vai me dar para que eu possa morar num apartamento? Será que eu vou morar num apartamento simples? Enfim. Seguinte, galera, a regra é R$ 1.800 de aluguel. Olha que beleza. R$ 1.800 de aluguel. E não pode passar de 25% do vencimento básico, ou seja, do valor do cargo ou função. Exemplo. Um servidor, ele recebe R$ 5.000. Vai ser calculado 25% sobre os R$ 5.000. Sempre em regra, é 25% do valor do cargo ou função. Aí você se pergunta, nossa, a administração vai me dar R$ 1.800. Eu não sou besta, eu vou alugar um apartamento no valor de R$ 1.000. E os outros R$ 800? Os outros R$ 800 fica com você, fica para o servidor. Agora, se você desejar alugar um apartamento em umas condições de instalações melhores e for alugar ele por R$ 2.000, perceba que passou R$ 200 a mais da regra. E esses R$ 200 a mais? O que você acha que vai acontecer? Em regra é 1.800. R$ 200 a mais vai ser a critério do próprio servidor, ou seja, o servidor vai pagar junto com a administração mais R$ 200 de valor. Tenha em mente que, em regra, é R$ 1.800. R$ 1.800 e calculado 25%, não pode ultrapassar 25%. Beleza? Regra é 1.800.
tem alguns servidores, eu acredito que a maioria dos servidores procura um imóvel no valor menor, inferior a 1.800, e em seguida fica com o demais valor. Não é ilegal, porque a regra ela é R$ 1.800. A administração está te dando R$ 1.800 o tempo que precisar ficar no imóvel. Então, galera, em resumo, eu gosto de pegar muito na diferença e principalmente nas exceções que são cobradas muito em prova. Transporte, o nome submete para ônibus, né? Transporte público. Esqueça, não é transporte público. É o próprio meio de locomoção que o servidor utiliza, beleza? E auxílio moradia pode ser tanto aluguel quanto hospedagem de hotel. Lembre que a regra é R$ 1.800 para requerer, ou seja, a administração te dá todo mês R$ 1.800, beleza? Abraço e até mais.